E aí pessoal, tudo tranquilo? Nesse vídeo você aprenderá como enviar dados da camada de template para a camada de view, além de aprender como trabalhar com as Class-Based Views. Para isso vamos continuar com o desenvolvimento das telas da nossa aplicação de gerenciamento de tarefas. E agora vamos desenvolver a tela de cadastro de tarefas. Lembrando que esse vídeo faz parte de uma playlist sobre introdução ao Django. E o link para essa playlist com todos os vídeos publicados até o momento está na descrição do vídeo, assim como o link para o repositório com o código-fonte. Então, bora programar? Primeiro, vamos trabalhar com esse conceito que são as Class-Based Views. No momento, se a gente for vir aqui na nossa camada de views, dentro da nossa app de To-Dos, nós temos uma view, que é a view To-Do List. Essa view ela é responsável por, ao receber a requisição, buscar as tarefas cadastradas no banco e renderizar uma template com essas tarefas, né, passada ali dentro do contexto. E essa view ela é uma função, então ela é uma FBV, uma Function Based View. No Django, a gente tem, além das views baseadas em função, as views baseadas em classes, as Class Based View ou CBV. O recomendado, digamos assim, a abordagem mais moderna é utilizar as CBVs, as Class Based Views. Então nós vamos parar de utilizar FBVs para passar a utilizar CBVs. E por que a gente vai fazer isso? Primeiro, porque é um recurso mais recente do Django, digamos assim, não é tão recente assim, mas em comparação às FBVs ele é mais recente. Ele é o recomendado ser utilizado hoje, principalmente porque ao utilizar classes a gente consegue ter um código mais organizado e também ter vantagens em relação à própria orientação a objeto, como o conceito de heranças. E isso permite que a gente tenha código reutilizável e que consiga automatizar certas tarefas que são comuns. Se a gente parar para pensar, tarefas de CRUD, criar, ler, atualizar e deletar, são coisas comuns que a gente faz no dia a dia dentro das aplicações. Então o Django ele provê uma série de classes para serem utilizadas como dentro da camada de view que já fazem isso de maneira automática. E a gente pode utilizar isso para não ter que escrever esse código manualmente, tá? Então é o seguinte, a gente primeiro vai importar uma classe dessa camada de views, então from Django views.generic, né, que são as class-based views genéricas. Import, e aqui a gente vai ter um monte, né? Aqui a gente quer é a list view, que ela é uma view que vai fazer uma listagem de alguma coisa. Então, por enquanto eu vou deixar aqui essa função e nós vamos criar uma classe chamada ToDoListView. Ela vai herdar de listView e basicamente o que a gente tem que definir aqui é o seguinte, model igual ToDo. Eu estou informando para essa listView qual o modelo com o qual ela tem que trabalhar, que é o modelo ToDo. E é isso. Basicamente é isso, né? Essa função aqui, ela é traduzida nessa classe, utilizando o Class-Based View. Então eu vou apagar esse código. Beleza, apaguei. Vou lá no meu arquivo de URLs, então setup urls.py. Isso aqui não existe mais, né? Essa função ToDoList, o que existe é o ToDoListView. E aqui, em vez de eu passar ToDoList, eu passo ToDoListView.asView e não esqueça de abrir e fechar o parênteses, tá? É isso. Vamos ver se isso aqui vai funcionar? Então, Python, manage.py, run server. Vou lá no meu navegador, vou atualizar a página e teve um probleminha, né? Ele está dizendo que não tem tarefas cadastradas. A única modificação que a gente vai ter que fazer em relação ao código atual é que quando a gente utiliza o listView, ele passa como contexto da template um nome diferente, né? A gente passou como contexto um nome chamado to-dos, né? Tipo, eu verifico aqui, ó, to-dos. Só que não é to-dos, a gente tem que chamar de to-do_list, tá? Então eu vou pegar esse to-do_list e também vou substituir aqui no for. Então for to-do em to-do_list. Salvei, voltei aqui no navegador, atualizei a página, já apareceu. Clayson, como é que ele sabe qual é o meu template? Porque eu já fui esperto e utilizei o padrão, tá? Por padrão, a listView vai procurar uma template que vai ter o mesmo nome da app, ToDos, e que tem o nome do meu modelo, ToDo_list. É exatamente o nome que a gente está utilizando. Então, eu já utilizei a padronização, por isso que ele conseguiu encontrar. Tranquilo? E pronto, a gente já mudou aqui para Class-Based View, não preciso fazer mais nada. Veja que é bem legal, né? Bem rápido de conseguir implementar as coisas com as Class-Based Views. Então, posso apagar inclusive essa importação aqui do render, que a gente não vai mais utilizar. E beleza. Agora eu quero trabalhar na nova página, que é a página de cadastro de tarefas. E a gente também vai utilizar as Class-Based Views. Então aqui, ó, além de importar o listView,
eu vou importar a CreateView. Então, eu vou criar uma nova classe, class, to-do CreateView, e vou passar aqui a minha CreateView. O que a gente sabe fazer? Model igual to-do. Né? É o que a gente sabe que tem que passar aqui. Então, beleza, por enquanto eu vou deixar só isso. Vamos lá para o nosso arquivo de URLs. Vou criar aqui um novo path, que vai ser a rota. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar create, né? Só aqui, create. E também tenho que importar aqui o meu to-do CreateView. Então, eu passo para ele aqui, to-do CreateView hasView. Então, criei mais uma rota dentro da minha aplicação. E vamos ver o que acontece, né? Então, vou voltar aqui no navegador, a aplicação já está executando. Vou tentar acessar aqui o localhost 2.8000/create. E deu um erro, né? Ele deu um erro aqui de configuração imprópria. Ele está dizendo aqui que ele está utilizando um model form mixin, beleza? Dentro da minha classe to-do CreateView, que não tem fields, né? O atributo fields. Então, quando a gente utiliza o CreateView, eu preciso, além do modelo, informar esse campo fields. Quais são os campos que eu quero permitir que o usuário informe no cadastro? Se a gente for ver ali no nosso modelo, o que a gente tem? A gente tem title, created at, deadline e finished at. Desses aqui, qual que o usuário tem que manualmente colocar? O title e a deadline. O created at vai ser criado automaticamente e o finished at só vai ser preenchido quando ele marcar aquela tarefa como concluída. Então aqui em fields eu vou colocar uma lista informando esses campos, title e deadline. Salvei aqui o código, vamos ver o que vai acontecer, né? Vou voltar aqui, atualizar a página, aí ele deu um outro erro que é o template dos not exist. A gente não criou o template que vai exibir, né? Quando essa view for executada. Ele está dizendo que ele está procurando por um template chamado todo_form.html. Então vamos criar esse template. Vamos aqui em todos, new file, todo_form.html. E vamos só colocar aqui na verdade, vou fazer o seguinte, vou vir aqui em to-do list, vou copiar todo o código, vou colar aqui e vou só substituir o que tem dentro do main, tá? Então, aqui dentro do main eu vou substituir por nova tarefa. E aqui no header também, né, no title. Então, aqui vai ser nova tarefa. Vamos ver o que vai acontecer, né? Se vai dar certo. Atualizei. To-do underline form. Não, eu botei to-do ponto. Opa, peraí, vamos com calma. To-do underline form.html. Agora sim. Atualizei a página. Beleza, tá aqui. Nova tarefa. Então, já tá exibindo. Só que, beleza, meu formulário, como é que a gente vai fazer? A gente vai ter que criar esse formulário na mão? Acontece que não. Quando eu vou aqui utilizando a CreateView, eu passo esse campo fields, ele cria uma classe de formulário pra gente, que ele envia para dentro da template através do contexto. E esse formulário, ele é chamado de form, tá? Então, eu posso colocar aqui, ó, tuple chaves, form. Salvei. Vamos ver o que vai aparecer. Atualizei a página. Olha só, title, deadline. Bem feinho, mas tá aqui, né? Então, isso aqui tem os campos. Então, a gente vai ter que utilizar um pouco de HTML. Então, vou criar aqui um formulário. Então, form. A action vai ser uma action post, né? A action não, perdão. O method. O method vai ser igual a post. E vou passar aqui o meu form. Salvei, atualizei, vai ficar igual, mas agora está dentro de uma tag form. E eu preciso de um botão para submeter o formulário. Então, eu vou criar aqui um button. Esse button vai ter um type, que vai ser o type submit, para submeter o formulário. Eu vou colocar aqui no valor, né, salvar. Então, voltei aqui, atualizei. Beleza. Vamos testar cadastrar, ver o que vai acontecer. Então, title, teste. Qual vai ser a deadline? Vou colocar aqui dia 10/10/2024. Salvar. Ele deu um erro aqui. 403 proibido. Verificação CSRF falhou. Pedido cancelado. O que é isso? Isso aqui é uma das mecânicas de segurança que o Django implementa, chamada de CSRF. Tá? CSRF é um tipo de ataque, que é Cross-Site Request Forwarding. Basicamente, é quando um outro site, através de algum tipo de script, tenta realizar uma requisição para outro site que está aberto no mesmo navegador. Então é como se eu tivesse, por exemplo, uma outra aba aqui aberta, e essa outra aba utiliza um script JavaScript ali para conseguir submeter um formulário. E aí o que o Django faz para evitar esse tipo de ataque
é criar um input, né, um outro campo ali, que fica escondido, com uma chave que só o Django sabe. Então, ele garante dessa maneira que a requisição foi feita pelo próprio site, e não por um site externo. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link para um artigo lá no nosso blog, que fala em mais detalhes sobre o tipo de ataque CSRF e como é que é feita as formas de evitá-lo, tá? E aqui no Django, basicamente, toda vez que você criar um formulário que faz uma requisição post, você tem que colocar essa tag aqui, ó, essa template tag, que é a CSRF _token. Inclusive tem até um snippet, né? Se você colocar aqui a CSRF, aquela extensão já tem aqui a opção para colocar isso para você. Feito isso, olha só, voltei aqui no navegador, vou acessar novamente aqui o /create, não mudou nada, mas olha só, vou clicar com o botão direito, vem aqui, ó, fonte da página de exibição. Ele vai mostrar o código HTML. E olha só que dentro do meu formulário, cadê? Tá aqui, ó. Dentro do meu formulário tem um input, olha só, escondido, deixa eu dar um zoom aqui, do tipo hidden, com o name CSRF middle hour token e um valor mega aleatório que ele cria, que só o Django sabe. Então, dessa maneira, ele garante que a requisição foi feita pelo próprio site do Django, tá? Pela própria aplicação e não por uma aplicação externa, beleza? Agora vamos lá tentar de novo. Teste 10/10 de 2024. Salvar. Beleza. Ele deu aqui um erro também de configuração imprópria at create. Ele está dizendo, olha, no URL to redirect to. Aí ele está falando, olha, eu tenho que prover um URL ou definir um get absolute URL method on the model. O que acontece? Quando a gente utiliza o create view, ele tem que saber quando o cadastro é feito com sucesso, para onde é que ele tem que redirecionar o usuário, o que tem que ser exibido, qual a página que tem que ser mostrada. A gente precisa configurar isso também. E a gente configura isso aqui através do success URL. Só que aqui tem um ponto. Para eu conseguir criar esse success URL, eu preciso nomear as minhas URLs. Então deixa eu fechar aqui todo mundo. Vou lá em setup, urls.py. Tá vendo que eu tenho aqui a minha URL padrão, né? Aqui a listagem, e a URL de cadastro. A única coisa que eu tenho definida é qual é a rota e qual a view a ser executada. Além disso, eu posso definir um name, tá? Name igual a um string, para nomear as minhas rotas. Então eu vou dizer que essa rota aqui, de listagem, eu vou chamar ela de to-do _list. E essa outra aqui eu vou chamar de to-do _create, tá? A partir disso eu posso fazer referência dessas rotas através desse name. E lá no meu arquivo de views, eu vou importar, então, from Django URLs import reverse lazy. Esse reverse lazy, o que ele vai fazer? Eu vou passar para ele o nome da rota, to-do list ou to-do create, e ele vai me retornar essa rota completa, né? A rota real que eu quero utilizar. Então, aqui no meu success URL, eu coloco o meu reverse lazy com o nome da minha rota, to-do _list. Então, depois do cadastro, eu quero redirecionar para a rota de listagem. Então, vamos ver se isso aqui vai funcionar agora. Vou novamente aqui para o create. Vamos lá novamente. Teste 10/10 de 2024. Salvar. Olha só, voltou para a listagem e está aqui cadastrado. Inclusive, aquele primeiro que tinha dado erro na URL, ele foi cadastrado. Ele só não conseguiu redirecionar. Então, o cadastro já está funcionando, né? Só que está bem feinho, né? Então, primeira coisa, eu quero colocar um botão aqui que vai me direcionar para aquela página de cadastro, aqui na listagem. Então, vamos lá. To-dos, templates, to-do list. Depois aqui, olha só, desse meu end if, eu vou colocar uma tag A, que vai ter uma href, aquela rota de cadastro. E aí, como é que eu faço para fazer a mesma ideia de, através do nome da rota, eu ter a rota completa só que no meu template? Eu utilizo uma template tag do Django, que é a template tag URL. E aí, depois do URL, coloco as aspas e digo qual é o nome da rota. To-do _create. Aqui eu vou colocar como valor nova tarefa. E também vou colocar aqui algumas classes do Bootstrap. Então, class btn primary. Salvei. Vou atualizar aqui a página. Está aqui, nova tarefa. Cliquei em nova tarefa, foi para a página de cadastro. Então, vamos trabalhar agora aqui nessa estilização, né? Esse formulário aqui está bem feinho. A gente precisa dar uma boa melhorada nele aqui para utilizar as coisas do Bootstrap para ficar um formulário bem bonitinho, tá? Então, vamos lá. Então, o seguinte, aqui para estilização, a gente vai utilizar uma outra biblioteca para o Django, tá? Porque é o seguinte, se a gente olhar aqui no nosso código, no momento, o nosso formulário, ele é renderizado somente utilizando aqui o form, né?
E eu não quero ter que fazer a renderização de campo por campo para adicionar as classes do Bootstrap. Então, para facilitar a nossa vida, nós vamos utilizar uma biblioteca chamada Django Crispy Forms, tá? Essa biblioteca ela vai adicionar aqui uma funcionalidade do Django, que é conseguir renderizar o formulário já aplicando estilizações de certos templates, tá? O Crispy Forms ele é uma biblioteca mais genérica, e aí ele tem algumas subbibliotecas. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui a parte que fala sobre isso. Aqui, ó, os Template Packs. Então ele tem Template Packs aí para o Bootstrap 2, para o 3, para o 4, para o Uniform, o Foundation, Tailwind, e também para o Bootstrap 5, que é o que a gente quer utilizar. Então olha só, eu vou clicar aqui e ele vai vir para a página do GitHub do Crispy Bootstrap 5. E ele fala que a gente para instalar, basta utilizar aqui o pip install de Crispy Bootstrap 5. Então vamos lá, VS Code, terminal, vou parar aqui a aplicação, pip install Crispy Bootstrap 5. Dou um Enter, ele vai baixar tudo aqui pra gente e fazer a instalação dentro do nosso projeto. Feito isso, vamos dar uma olhada no que mais que ele fala aqui na documentação, olha. Uso. Ele fala que lá em Installed Apps eu preciso adicionar esses dois carinhas aqui, ó, Crispy Forms e Crispy Bootstrap 5. Então vou copiar, vou lá para o meu settings.py, então deixa eu fechar aqui todo mundo. Setup, settings.py, aqui em Installed Apps eu vou colocar o Crispy Forms e o Crispy Bootstrap 5. Outra coisa que eu gosto de fazer para a organização desses Installed Apps, eu gosto de separar, tá? Então eu vou criar aqui uma constante chamada Django Apps, que vai ser igual a uma lista vazia, outra chamada Third Party Apps, também uma lista vazia, e My Apps, com a lista vazia. Dentro de Django Apps, eu vou colocar as apps do Django. Então, vou até aqui, ó, Static Files, vou dar um Ctrl X e vou colocar aqui nessa lista. Em Third Party Apps, as apps que vieram de aplicações externas, que é o Crispy Forms e o Crispy Bootstrap 5. E em My Apps, eu vou colocar as minhas apps, que no caso é a app To-Dos. No Installed Apps, eu vou fazer só uma concatenação, né, uma soma, digamos assim, dessas três listas. Então, Django Apps mais Third Party Apps mais My Apps. Pronto. Aqui eu acho que fica mais organizado, tá? Eu gosto de fazer dessa forma. Além disso, ele pede para a gente colocar essas duas configurações, olha. Crisp Allowed Template Packs e o Crisp Template Packs com os valores Bootstrap 5. Então, vou copiar. A gente pode colocar em qualquer lugar, tá? Eu gosto de colocar essas configurações extras aqui no final, mas não é obrigatório. E é isso. Feito isso, o Crisp já está configurado aqui no nosso projeto. E aí, como é que a gente utiliza? Vamos ver aqui na documentação, olha só. No Django Crispy Forms, ele tem aqui tá aqui, ó, Tag with Forms, Crispy, né? Então, o que ele fala? Vamos procurar aqui a parte do template. Ele está dizendo que a gente precisa carregar aqui um load Crispy Form tags, e então utilizar esse Crispy Forms. Vamos ver se isso aqui vai funcionar, se é assim mesmo, né? Então, vou copiar aqui, ó, load. Vamos lá no nosso template, to do form. Lá no comecinho do nosso arquivo, vamos colocar esse load Crispy Form tags, e depois a gente vai chamar esse Crispy Form. Então, vou voltar aqui. Ele carrega tudo, então não preciso nem desse botão de submit, e nem do CSRF token, e nem da tag form. Ele já vai fazer tudo pra gente. Crispy Form. Vamos ver se isso aqui vai dar certo mesmo, né? Salvei, coloquei tudo que eu precisava. Vamos lá, Python, manage.py, run server. Vamos voltar aqui em To Do, atualizar. Beleza, olha só. Ele já carregou o title e a deadline. O botão eu preciso colocar mesmo. Pensei que ele já colocava automático, mas não. Então, vamos colocar aqui o button. E só se eu ver uma coisa, se ele quer colocar tag form, eu pensei que ele colocava, mas... ele colocou, tá aqui. Tag form. Method post, colocou tudo, mas ele não colocou o botão, né? Então, peraí. Tem uma coisinha que a gente tem que fazer aqui para colocar o botão. Cadê? Tá, tem alguma coisa estranha aqui. Era para ele já trazer o botão e ele não trouxe por algum motivo. Deixa eu ver o que foi que houve. Então, eu parei aqui o vídeo rapidinho e vou para dar uma olhada no que aconteceu. E acontece que para a gente conseguir exibir o botão, tem que fazer uma configuração que é um pouquinho mais chata, tá? E aí, para a gente não perder muito tempo com isso, vou fazer o seguinte. Em vez de utilizar essa forma, a gente vai utilizar uma forma diferente, que é... a gente vai criar a tag form manualmente, né, com o método post. Então, deixa eu botar aqui.
method post. Aqui dentro do formulário, a gente vai colocar manualmente o CSRF e o nosso botão. Então, button vai ter um type igual a submit, salvar. Vou colocar também, opa, aqui veio um caractere errado. A classe, que vai ser o btn primary. E aqui dentro, em vez de utilizar daquela forma, eu vou fazer através de um filtro, tá? Então, form, coloco aqui o filtro crispy, dessa maneira. Então, tá aqui o load, né? A gente colocou o CSRF, colocou o form, colocou o botão, e aí utilizou através de um filtro, tá bom? A aplicação ela já está executando. Se eu voltar aqui na aplicação, salvar, atualizar, né? Já apareceu. Então, vamos só testar aqui, né? Novo teste, data 10/10/2024, salvar, beleza, funcionou, tá bom? Então, com isso, o nosso template aqui já da página de cadastro está funcionando e carregando o formulário de maneira automatizada e já estilizado. Só um ponto, né? Tá vendo que ele tá como title e deadline, né? Ele tá aparecendo os termos em inglês. Isso porque ele vai pegar através do modelo. Então, se a gente for ver aqui, ó, models, ele vai pegar exatamente o nome aqui, ó, title e deadline. Então, para não ficar em inglês, a gente pode passar uma configuração a mais aqui, chamada de verbose name. Não precisa ser no começo, tá? Mas eu gosto de colocar no começo. Então, esse verbose name é o nome, digamos, humanizado, né? Que eu quero mostrar para o usuário. E aqui eu vou colocar string título. E a mesma coisa aqui no deadline. Então, verbose name, data de entrega. Beleza, salvei aqui o código. Vamos lá, atualizar a página. Tá aqui, título, data de entrega. Tudo certinho, né? Veja que ele até coloca aqui os asteriscos, porque são campos obrigatórios. E olha só, se eu tentar salvar o formulário sem preencher nada, ele vai dar um erro aqui dizendo que eu tenho que preencher esse campo, mas essa é uma validação do HTML5. Se eu pressionar aqui F12, clicar aqui nesse botão, né, selecionar um elemento, clicar em cima do meu input, eu posso vir aqui, olha só, e meio que hackear, digamos assim, o front-end. E eu posso tirar esse required daqui. Tirei o required desse formulário, né, desse input, e também vou tirar o required desse outro input aqui da data, né. Então, vamos lá, required, apaguei. Dessa maneira, eu vou conseguir submeter o formulário sem preencher, porque eu desabilitei, digamos assim, a validação do HTML5. Se eu clicar em salvar, olha só, tem a validação do próprio Django. Então o Django ele vai verificar, opa, esse campo aqui ele é obrigatório e você não enviou. E ele já vai mostrar a informação, olha, este campo é obrigatório e vai colocar o inputzinho em vermelho dizendo que ele tem um erro, tá? Então é bem bacana. Então é isso, né? A nossa página de cadastro já está pronta, né? Então é bem da hora fazer isso no Django porque a gente consegue aí juntar as class-based views para acelerar o processo de cadastro de criação dessa página e utilizar aqui o Django Crispy Forms para gerar esses formulários de maneira já estilizada para a gente. O último ponto aqui desse vídeo, né, dessa aula, é reaproveitamento de código. Se a gente olhar o template to-do list, ele tem muita coisa que é igual ao template to-do form. Em ambos, a gente tem aqui o doctype, a gente tem o HTML, tem a tag head, tem a navbar e tem aqui a importação do script e a finalização do conteúdo, né? Só o que muda é o que está aqui dentro da main. Então, para a gente não ter essa repetição de código, a gente pode utilizar a herança de templates. A gente pode pensar a herança de templates como a mesma herança da orientação a objeto, só que para templates do Django. E aí, como é que a gente faz isso? Aqui em templates, eu vou criar um arquivo chamado base.html. Veja que eu criei na pasta templates e não na pasta to-dos, tá? Eu criei ele aqui fora. Dentro de base.html, eu vou colocar tudo aquilo que é comum entre todos os templates. Então, para agilizar, vou vir aqui no to-do form, vou copiar tudo e vou colar aqui dentro. Eu só vou tirar esse load daqui, que ele não vai ser necessário, no template base, e vou apagar tudo aqui dentro do main, tá bom? E aí o que eu vou fazer? Eu vou criar blocos que são locais onde eu posso injetar código a partir dos templates filhos. Então dentro do container eu vou criar aqui um block, então eu utilizo a template tag block, end block, e eu vou chamar esse bloco de content, né, o meu conteúdo. E aqui também nesse title eu tenho essa partezinha aqui também que vai mudar, né? Então também vou criar um block chamado de page underline title. Então criei dois blocos de conteúdo que vai ser o título da página e o conteúdo da página, certo? Agora, em to-do list, por exemplo, vou fazer aqui primeiro, tudo aquilo que repetia eu não preciso mais colocar. E aí como é que eu digo que esse template ele vai herdar do template base? Eu utilizo a template tag extends e eu coloco base.html.
Tudo aquilo que já tem no base HTML eu posso tirar. Então, posso tirar isso aqui tudo, até o main. E tudo isso aqui também. Vai ficar só o H1 e a minha tabela, né? Junto com o meu botão. E todo esse conteúdo eu vou colocar dentro de um bloco. Então, eu coloco aqui, ó, block, content, eu utilizo o mesmo nome que eu utilizei lá no template base e jogo todo esse código para dentro dele. Então, vou tirar daqui e vou jogar para cá. Tá aqui, pronto. Aí joguei aqui para dentro do content. E eu também tinha aquele outro bloco que era o page title, né? Então, block, page underline title, e dentro dele eu vou colocar justamente o título da página, né? Que é lista de tarefas. Salvei. Vou fazer a mesma coisa com o to-do form. Então aqui, olha só, vou estender, então extends base.html, HTML. Vou criar aqui o meu bloco page underline title. Aqui vai ser nova tarefa. E vou tirar tudo aquilo que se repete, né? Então até aqui o main e do main para baixo também. Vai ficar só o formulário e o H1. Então vou recortar isso aqui, criar um novo bloco, que é meu bloco content. Jogo esse formulário aqui dentro. Pronto, salvei o código. E vamos ver o que isso aqui vai fazer, né? Se vai dar certo. A aplicação já está rodando. Se eu voltar aqui para minha página, olha só. Acessar aqui a minha barra. Tá aí, ó, tudo funcionando com o layout que já existia. Se eu for aqui para o barra create, também já está funcionando, então está tudo certinho. E aí eu não tenho mais essa repetição de código nos meus templates, né? Eu tenho um único local com todo o template base, tudo aquilo que se repete em todo mundo, e aí eu utilizo os blocos e a herança de template para injetar o conteúdo que altera em cada um dos templates filhos, tá? O único ajuste que eu acho interessante fazer é colocar um link aqui nesse TW-Todos, que ele não está indo para lugar nenhum, né? Então, olha só, nessa nave aqui lá nosso base.html, aqui no href, vou utilizar também uma URL, e ela vai apontar para o to-do underline list. Salvei, atualizei aqui a página, se eu clicar, ele vem para cá. Então é isso. Então, nesse vídeo aqui a gente já criou a nossa página de cadastro de tarefas, utilizando já as class-based views, utilizando também o Django Crisp Forms para gerar esses formulários aqui de maneira automatizada, e utilizamos a herança de templates para conseguir reaproveitar o código do template e evitar aqui a repetição, beleza? O que vimos nesse vídeo é só o começo. Se você quer se especializar ainda mais no desenvolvimento back-end, a Tronab é o lugar ideal para você. Somos uma escola especializada em formar desenvolvedores, possuímos mais de 15 anos de experiência no mercado e já formamos mais de 200 mil alunos. Na nossa plataforma você encontra formações sobre as principais linguagens e tecnologias e falamos de uma maneira muito mais completa sobre todos os assuntos que você acabou de ver nesse vídeo. Então clique no link da descrição e faça já a sua matrícula. Bom pessoal, se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar com todo mundo que você conhece que queira aprender sobre programação. Caso tenha ficado alguma dúvida ou queira dar alguma sugestão, coloque nos comentários que iremos responder a todos. Bem, vou ficando por aqui e até a próxima.